Olá, Irmã Irene, obrigada por mais uma vez estar com a Eclésia para podermos juntas olhar alguns acontecimentos que vão marcando a vida das pessoas, que as vão podendo interpelar, no fundo, a leitura que vamos fazendo, a leitura humana que vamos fazendo dos acontecimentos que marcam a atualidade informativa. Falamos ainda da encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, a encíclica esperada que o Papa Francisco publicou há algum tempo atrás e que muito tem sido falada na comunicação social por crentes, por não crentes. Pergunto-lhe, é um bom livro para estas férias? Para mim é, não sei se será para todos. Eu começo logo por dizer isto, porque só por ser uma encíclica que parece, mamarracho, magistério da Igreja, difícil leitura, sendo que não é assim. Eu confesso que ainda não li a encíclica toda, estou mais ou menos a meio, e por isso só posso dar assim umas pinceladas. Mas creio que faz honra o nome que escolheu o Papa de Louvado Sejas, porque fala francamente do mundo, como a casa, como estava a dizer a Lígia, como o cuidar da casa comum, e fala muito sobre uma ecologia que deixa de ser verde, acabou a ecologia verde. A ecologia que o Papa propõe é uma ecologia multicolor, por isso não é só a verde, como falávamos de ecologia, depois falávamos da ecologia verde e até da economia verde. Do que eu tenho lido até agora, gosto da maneira como o Papa põe logo no início. Há uns tempos atrás nós tínhamos aquela ideia de que tínhamos que nos autoestimular sempre a nossa autoestima e sempre pelo positivo, e isto pode ter tido, entretanto, um efeito ligeiramente, não digo perverso, mas de nos separar da realidade tal qual ela é. O Papa já também, na alegria do Evangelho, começa a chamar a alegria, mas põe os nomes às coisas que não estão a correr bem. A alegria do Evangelho convém explicar para quem nos ouve e quem nos segue, uma exortação apostólica escrita pelo Papa Francisco há algum tempo atrás, de alguma forma programática. Aqui também na encíclica, ele começa por fazer um quadro não muito agradável de como é que estamos. E eu creio que isto é bom, porque isto responsabiliza. Depois, as propostas que nos faz são propostas aliciantes, em que ele tem o condão de estimular o melhor, não tanto a nossa autoestima como se fôssemos uns coitadinhos, mas ele estimula o melhor de nós em querer, consegue-nos captar e consegue-nos seduzir para causas comuns, apostando no melhor de nós. E o melhor de nós é a capacidade de nos comprometermos com causas, o melhor de nós é a capacidade de, como ele diz aqui e propõe, de uma austeridade de vida, não porque sim, porque quero poupar dinheiro, mas porque cuido da casa comum e por isso todos têm que ter o seu lugar. Eu creio que isto é um desafio que o Papa permanentemente nos põe e que está, de alguma forma, a trazer-nos saúde na nossa forma de viver. Por isso, o nome Louvado Seja Só por Si, eu creio que é muito conseguido e ter a São Francisco, não é? Com o Cântico das Criaturas, em que tudo é irmão, 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 irmã, irmão, irmã, eu creio que isto nos situa logo num terreno em que, se olharmos para este documento, só da parte de propostas a nível macro, ou que seja, é possível. E tem havido comentários que nunca mais acaba. Mas eu acho que também para o cidadão comum, onde eu me integro, e que não é só para o cidadão crente, eu creio que o Papa põe ali imensas perguntas, que até para a nossa vida são perguntas que vale a pena tomá-las como para ajudar ao discernimento do que devemos, para onde é que devemos canalizar a nossa vida. Como por exemplo? Faz perguntas como, quando, numa decisão, o como, para quê, mas que impacto é que isto vai ter, pôr um nome às coisas, está sempre permanentemente, põe lá umas quantas perguntas, que eu creio que não é só para aqueles que nos conduzem, mas é para nós também enquanto conduzimos a nossa vida. E depois outra coisa que eu acho que é muito bonita, que eu gosto desta história do cuidar da casa comum, é que o Papa começou, a trazer muito à nossa linguagem, não tanto se falava tanto como com este Papa, apesar que sim, era um conceito que estava aí, mas aquilo aportou muitíssimo, esta história de falarmos do bem comum, como aqui algo que possibilita o diálogo entre pessoas que até pensam diferente, mas o esforço por encontrar pontos onde possa haver linhas de fundo comuns, porque todos queremos o bem de diferente maneira. Mais uma vez o multicolor, a harmonia pluriforme, não é? O bem. Só que agora é a casa comum. Eu creio que isto é como o sistema encarnatório, não é? Torna-se muito mais o bem comum
tem algo de raro. Agora, ao ele falar da casa comum, eu digo assim, ai que bom, o que experimentei foi, o bem comum torna-se palpável, é uma casa comum, por isso é a casa de todos. O bem comum, agora, comparativamente a esta expressão da casa comum, o bem comum torna-se muito mais real. O bem comum acaba por ser uma linguagem comum a todos os homens de boa vontade. É, mas que pode ficar abstrato. Ok, como é que nós traduzimos o bem comum em realidade? Como é que nós, em opções, em decisões, casa comum? Eu creio que este conceito da casa comum e de cuidar da terra e das nossas relações uns com os outros como casa comum, leva naturalmente também todos os que vivem sob o mesmo teto, de alguma forma, mesmo que seja de diferentes relações, há ali o aspecto família, não é? E agora que estamos recentemente, eu ainda não li a homilia, mas do Papa falar que a família, eu vejo isto, se nós falarmos da casa comum, ontem o Papa no Equador fala da família enquanto o primeiro hospital e a primeira escola. Um conceito lindo, porque é ali que nós somos tratados, cuidados, não é? E é ali onde aprendemos as primeiras coisas. Então, agora transpor isto para esta família, a humanidade, com este conceito de puxar agora o que ele falou para a família, agora puxar para a casa comum. Eu acho que aqui estas duas palavras, casa comum, se isto penetrar ou se isto for levado mais ou menos a sério, não é sério no tipo, mas é, se isto nos atrair, eu creio que nos pode posicionar na nossa vida cotidiana de uma forma muito mais alargada, muito mais abrangente. Muito mais inteira. Muito mais inteira. E por isso a nossa vida é muito mais sólida e boa. Não no sentido de que superar dificuldades, porque sim, automaticamente serão superadas, porque é casa comum. Por isso, eu trato de ti, tu tratas de mim, não é? Aquilo do Ubuntu, da África do Sul, não é? Eu sou porque tu és. São tudo conceitos que se começam e que podem criar uma nova cultura. Eu tenho imensa esperança que isto seja mais um passo de uma criação de chamar a atenção e de uma nova cultura que toda a gente deseja, mas que precisa orientação, pelo menos eu experimento, eu preciso de orientação. E acho que o Papa Francisco está sempre mais ou menos a acertar. Ele, não há dúvida, e é um especialista da humanidade, é um especialista da pessoa. Podemos perceber nesta encíclica Laudato Si marcas profundamente inacianas? Eu creio que sim, sendo que o discernimento não é só património da espiritualidade inaciana, já existia. Santo Inácio sistematiza de uma forma muito fantástica, que horror dizer isto assim, mas pronto, muito fantástica, em que o discernimento pode ser uma arma não só para a vida espiritual, mas pode ser um meio e um utensílio para a vida comum, que não tem só que ser a parte espiritual, pode ser usada. Eu creio que sim, mesmo esta história da casa, não é? Eu vejo, por exemplo, e como ele faz a introdução nos exercícios, que é o resultado da espiritualidade naciana numa proposta de retiro, de tempo retirado do nosso cotidiano para nos configurarmos a Cristo. Os exercícios de Santo Inácio, chamados exercícios de Santo Inácio, que são um património, um tesouro eclesial também, é pena se pensar que é só para aqueles que partilham ou se sentem a espiritualidade naciana. Por isso, aconselho a toda a gente que não experimentou que experimente, porque é francamente um tesouro que está aí, uma joia que está aí para nós, para cada um de nós. Mas começa, por exemplo, ele fala na encarnação, é como que a Trindade de Deus, e aqui quem tiver dificuldade com a palavra de Deus pode pôr amor. O amor olha para a Terra, vê como a Terra está e decide encarnar-se, decide fazer casa comum connosco, com a humanidade. Então, eu diria que há muita coisa ali na encíclica que, naturalmente, o Papa é quem é, bebe de uma espiritualidade, mas não por isso afunila nessa espiritualidade. De tal maneira é assim que tudo o que ele quer é sempre esta história do... Eu, francamente, o que tenho lido é uma ecologia multicolor. Não se pode tipificar uma ecologia como verde, como amarela, como encarnada. Não, é multicolor. E isto é mais uma afirmação, é do que ele nos tem feito, o Papa, que começa desde o princípio, esta capacidade de dialogar com... Se há algo na espiritualidade naciana, é dialogar com os outros, que não significa perder a identidade nossa, mas significa reconhecer a Cristo, reconhecer o amor, não só em mim, mas em todos, e perceber que Ele é muito maior do que só eu, e por isso poder reconhecê-lo por onde Ele está.
E isto também é outra coisa que tem o olhar da espiritualidade nanciana. Obrigada, Irmã Irene, pelos desafios que nos lança, por essa visão que partilha com a Eclésia, não só hoje, mas ao longo de todos estes meses que colaborou connosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua generosidade em estar connosco, em olhar a realidade e poder partilhar connosco a sua visão também humana e ética sobre o mundo e sobre as pessoas. Muito obrigada por este tempo e umas boas férias para si.